E aqui aquilo que eu tinha falado para vocês, tipo e formas de estados, né? Creio que é importante para a gente entender o que está acontecendo hoje, complementar, ir mais adiante no que eu estou dizendo aqui, que eu elaborei aqui os elementos teóricos mais gerais, que diz respeito ao conteúdo do Estado, né? Para entender o hoje, os momentos no espaço e no tempo, a multifaceticidade, a multilateralidade que vai compor essa totalidade, nós temos que ter outros elementos, outras palavrinhas que incorporadas nos nossos cérebros ajudam a entender melhor, não é? Os liberais, os sociais-democratas e outros falam em Estado republicano, Estado monárquico, democrático, autoritário, fundamentalista. É só vocês verem o que está colocado na imprensa, não é? Então, nesse sentido, eles se limitam a debater a questão da forma, a debater a aparência, os aspectos jurídicos, políticos, formais e legais condensados em constituições, e não a natureza, o conteúdo de classe do poder econômico, mas não só do poder econômico, do poder concentrado a nível do poder estatal, o poder de controle das nossas ideias, é o controle de corações e mentes para controlar o corpo. Por isso, não é? Esses aspectos aqui, tipo e forma, mudam mais rapidamente do que a forma, do que o conteúdo, não é? Porque pode manter o conteúdo de classe e ter formas diferenciadas, tipos diferenciados de exercício do poder, não é? Porém, já em Marx e Engels, o tipo, sua característica essencial, seu conteúdo de Estado, é dado por seu caráter de classe, ou seja, qual a classe é dominante no controle do poder econômico-político. Eu acrescentaria aqui, porque teve um momento histórico, que aqui a palavra classe deveria ser no plural, sim, classes. Por exemplo, no caso da França, a burguesia só vai passar a ser dominante e hegemônica no final do século XIX, início do século XX. Na Inglaterra antecede. Aí você tem que analisar cada país, não é? O tipo de Estado é a maneira pela qual o poder de Estado se apresenta num determinado modo de produção. Ou seja, o modo de produção são aquele conjunto de elementos que corporifica a multilateralidade que determinada historicamente, que compõe a atividade produtiva que impõe determinadas relações sociais de produção. É isso que eles chamam de modo de produção, não é? O mesmo tipo de Estado pode conhecer diversas formas de governo. A questão central é o tipo de Estado, é o conteúdo de classe. A forma pode diferenciar, pode modificar, dependendo dos elementos históricos, dos elementos temporais, não é? Existentes. No entanto, continuaria aqui faltando uma análise das outras dimensões do Estado, que aqui entra, que não foi colocado por Marx e Engels, eles já indicam isso, mas claro, o tempo de vida, não é? E os afazeres, as prioridades limitam, não é? Eles indicam, porém eles não chegam a aprofundar a análise dos aparelhos de hegemonia ou dos aparelhos ideológicos, que é aonde nós estamos mais diretamente situados. Não exclusivamente, mais diretamente, não é? Isso não foi possível que eles desenvolvessem teorias sobre o estado de modo de produção em uma formação diferenciadas e concretas. Porém, alguns autores marxistas posteriores procuraram ampliar esses conceitos, ampliar o conceito de Estado, não é? E aqui um dos que gostaria de chamar a atenção, que é considerado um dos primeiros, foi um comunista italiano chamado Antonio Gramsci, famoso, que você já deve ouvir falar, que viveu e foi contemporâneo de Mussolini.
foi preso e praticamente não assassinado diretamente, mas assassinado nas prisões pelo regime fascista de Mussolini, na Itália. Né? Posteriormente, esse caminho foi seguido também na década de 1960 por outros intelectuais, né? Que aí eu daria destaque para o Althusser e para o Poulantzas. Né? Diria mesmo que hoje essa visão sobre a concepção ampliada do Estado, que predomina amplamente no interior do marxismo, que aqui nós chamamos de marxismo ocidental, está sendo desenvolvido. Porque esses autores que nós estamos colocando para vocês ainda não tinham percebido a existência, não existiam, né, e não tinham percebido a força da internet, do controle sutil através dos algoritmos. Né? Daí eu volto a reafirmar para vocês a indicação que eu fiz. Não deixem de ler e estudar sobre guerra híbrida, guerra cultural, que eu até indiquei para vocês um livro organizado por Aldo Arantes, que vocês devem ter da aula passada. Não é? Então, Gramsci, que antecede Althusser e Poulantzas, não é? Ele estava rigorosamente consciente da novidade e dificuldade para a teoria marxista, naquele exato momento, do fenômeno do consentimento popular institucionalizado em relação ao capitalismo ocidental. Veja aqui, é um momento semelhante, diferenças de espaço e tempo, semelhante ao que existimos hoje. O que leva alguns ou milhares de pessoas a Brasília para ser instrumentalizados para promover um golpe de milicianos, um golpe de marginais, no dia 7 de setembro. O que leva essas pessoas, esses descelebrados, a essa ação? É a partir do que eles têm aqui, ó. Tem a mente, coração e no corpo. Não é? Aí eu pediria aqui um intervalozinho. Não é? Eu era muito otimista, não é? E achava que a maldade ela era individualizada, ela era momentânea. E agora eu estou chegando à conclusão de que a maldade, se a gente não podra, não castra, não liquida, ela pode crescer. Ela pode chegar a milhões de pessoas. Elas podem chegar a promover golpe de milicianos, e implantar uma tirania no nosso país, dirigida por um genocida. Então veja, a questão é muito séria. Daí a necessidade da gente ir revendo e avançando e aprofundando o nosso conhecimento. Não é? Então veja, essa primeira manifestação ela foi explicitada por Gramsci com relação ao que nós chamamos do capitalismo ocidental. Não é? Porque até aquele momento, num processo de luta, de construção teórica, não é? Classe contra classe, fração de classe, ainda não se havia percebido não é? Qual é o papel não é? Que a busca do consenso exerce. Não é? E aí, a partir dessa compreensão, não é? Que ele assustado, ele conviveu com o período do Mussolini e do Hitler, não é? E assustado com aquele fenômeno, o que leva esses milhões de descelebrados aderirem a determinada proposta de genocidas. Não é? Então isso aí passa a ser a grande preocupação que Gramsci vai desenvolver e vai concentrar todos os seus esforços, toda a sua inteligência, não é? Para tentar entender esse tema. Que aí nós podemos reduzir isso aqui em duas palavrinhas: coerção e consenso. Coerção, porque é necessário para que aqueles movimentos golpistas, fascistas ou de milicianos no Brasil se avance e procure se concretizar. Não é? Isso precisa da coerção. Porém, só coerção não é suficiente. Tem que se buscar, é necessário buscar o consenso. A adesão, aonde os indivíduos abrem mão da sua liberdade, da sua soberania e se submete a genocidas, aventureiros, a nazistas e fascistas.
Esse aqui é o famoso Althusser, não é? Louis Althusser, que morreu recentemente, que tem grandes contribuições do ponto de vista da filosofia política, da teoria política, é o marxismo. Não é? E esse aqui é mais jovem, que foi mais ou menos contemporâneo, é o Nikos Poulantzas, não é? Que é um grego que foi nacionalizado francês. Não é? E ele vai dizer, é uma coisa certa, o socialismo será democrático ou não será? Eu chamo a atenção dessa afirmação dele, né, para buscar lá na experiência da Comuna de Paris, que é a democracia avançada e radical. E ele reduz nessa frasezinha, né, o socialismo, a sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária, só será possível se ela for democrática, democracia radical e ampliada, ou então ela não será. O que nós temos aqui na China, na União Soviética, no Vietnã e Cuba, são momentos iniciais. Está no nascedouro, não é? Onde há um débito muito grande com esse aspecto democrático. Não é? Não temos condições de entrar nisso, mas segundo a análise que eu estou dizendo para vocês aqui, fazendo, não é? São países que estão iniciando e que necessitam avançar no sentido da ampliação da democracia para chegar a essa democracia radical, não é? E mais avançada, não é? E aqui a Lúcia está pedindo aqui, eu vou entrar no Gramsci, né, agora, já dei esse introdutório, então a gente poderia... Fazer um intervalozinho, né? Tem mais de 1h30. Sim. Você está falando sem parar e para você descansar um pouco, tudo bem, gente? Então vamos lá, 15 minutos? Tudo bem, eu só queria o nome do terceiro autor, que eu anotei um grande, já conhecido, Althusser. Nikos Poulantzas. Volta aí um slide, Silvio, por favor. Tá aí no slide, aqui, embaixo. Aqui, viu? Aqui, quer ver? Tem. Aqui, outra aqui, ó. Dois autores que eu tô... Na TV. Aqui, tá aqui, ó. Louis Althusser, que é um francês, né? E Nikos Poulantzas, que morreu recentemente também, que tem grande contribuição. E vocês vão perceber agora na sequência quais são as contribuições que eles trazem para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Recentemente para nós, viu, gente? Porque tem muita gente aí que estava nascendo em 79. Bom, vocês desculpe aí, porque nós vivemos no espaço e tempo, né? Tá bom, pessoal. Então, 15 minutinhos e a gente volta.